Bom, pessoal, nós vamos hoje dar início aí ao capítulo 13, né? Ele está previsto para ter 2 aulas, então nós temos hoje a apresentação de 2 tópicos, né? Um deles é ameaças à segurança, o outro é procedimentos de segurança. Isso para o encontro de hoje. Para o próximo, né? Aí a gente tem aí todo o estudo da proteção das estações de trabalho e a segurança da rede sem fio. É um capítulo que trata mais especificamente de segurança em plataformas Microsoft, mas tudo aquilo que for apresentado para vocês aqui pode e deve ser transferido para outras plataformas, né? Independente do tipo de equipamento que você tenha, ele está sim sujeito a problemas por contaminação, por invasão e outros processos. A gente vai ver aqui, ao longo da apresentação de hoje, que existe uma tendência natural, né, por conta da quantidade de serviços que a gente usa pela internet, pela rede, de que essas contaminações acabem fluindo mais por esse veículo, né? O que a gente tinha antigamente a nível de contaminação por arquivo, hoje a gente tem um cenário diferente, onde a gente trata aí de contaminações mais por protocolos, né? Por uso de redes, tá bom? Então, vamos falar aqui rapidamente das definições, né? Dos tipos que existem, para já na sequência ver o que a gente pode fazer para prevenção. Então, primeiro, né? Todo tipo de contaminação é definido de maneira mais grossa, mais global, por malware, né? Vamos diferenciar um pouquinho, né? O malware, ele é uma ferramenta feita intencionalmente para prejudicar o seu computador, tá bom? Malware é uma intenção de prejudicar. Não quer dizer que programas que sejam mal codificados, né, sejam malwares, tá? Erros de programação acontecem. E isso não significa que este erro de programação possa ser caracterizado como um malware, tá? Mas o malware, em linhas gerais, ele contamina computadores, ele se prolifera pelas redes, a fim aí de prejudicar de alguma forma, seja a nível de mudança de configuração do computador, seja para apagar arquivos ou para corromper discos rígidos, seja para coletar informações, para redirecionar navegador. Então, existem vários tipos de malware e cada um deles é desenvolvido para uma situação. A função do técnico, né, a função do engenheiro de suporte é prevenir esse tipo de ataque, tá? O mais antigo que a gente tem notícia é o vírus, né, que até há bem pouco tempo atrás era o que a gente tinha de mais perigoso, né? Hoje talvez seja o que a gente tem de menos perigoso, embora por essência o vírus seja algo que exija a ação humana. Então, quando você tem o usuário, né, clicando, quando você tem o usuário fazendo download, quando você tem o usuário sem cuidados mínimos, né, embora seja algo que as ferramentas mais básicas possam prevenir, né, pode acontecer algum tipo de proliferação e de contaminação, né? O vírus ele se esconde no software, né, na programação da máquina, e acaba se multiplicando muito rapidamente, né? Então, uma primeira ação que se tem, ao perceber um problema desse tipo, é remover o equipamento da rede de dados. Essa é a primeira ação. E a segunda já é atuar com ferramentas mais específicas para controlar ou para contornar esse problema. O vírus, na verdade, ele precisa de um clique, né? Ele precisa aí de um disparo. E esse clique, esse disparo, ele pode acontecer por uma ação manual do usuário ou por algo programado, né? O bomba relógio, né? Então, um dos exemplos mais claros
de bomba relógio é o próprio relógio do computador. Então, quando numa determinada data, num determinado horário é alcançado, esse vírus ele pode ser disparado, né? E aí infectar o computador. Mas é óbvio, né, que embora a gente dependa muito de uma ação errada do usuário, né, um equívoco do usuário em clicar em algo que não deveria, ele não vem escrito ali, né? Eu sou um vírus, vou apagar os seus arquivos, né? Geralmente ele vem disfarçado através de uma outra situação que para aquele usuário é algo comum. E é o que se chama, né, de cavalo de Troia. Por conta aí daquela história, né, de Troia, do cavalo de madeira e tudo mais, né? Dentro do cavalo de madeira tinha um exército, né? Mas o que acontece? A pessoa recebe algo como se fosse uma ferramenta comum de trabalho do dia a dia, e ao clicar ele acaba disparando todo esse código malicioso, né? Cavalos de Troia podem vir disfarçados de arquivos de imagem, de PDFs, de jogos, de textos, né? Das mais diversas maneiras possíveis. Ou muitas vezes, né, vir aí como anexo de e-mails para serem clicados e tudo mais, tá bom? Quais são os tipos mais conhecidos de malware, né? A gente tem o adware, o ransomware, os rootkits, o spyware, os worms, cada um deles com a sua característica. Até pouco tempo atrás, né, a gente teve um grande ataque aí na internet, né, que a mídia acabou divulgando, né, de ransomware. Acho que vocês devem ter acompanhado, né? Os cybercriminosos, eles invadiam os equipamentos, criptografavam os arquivos e, na sequência, colocavam uma mensagem de texto pedindo um resgate para fornecer aí a chave de descriptografia. Algumas empresas ficaram vulneráveis por conta de falhas em atualizações, né? Alguns patches de segurança não estavam ativos, então o ransomware aproveitou essa baixa, mas mesmo empresas que estavam com seus sistemas absolutamente em ordem, sofreram aí preocupações, ou tiveram preocupações, porque os ataques eles foram desferidos, né, foram disparados de várias fontes diferentes, né? Então houve um momento ali, uma data, uma hora em que esses ransomwares foram disparados, e aí toda essa situação foge um pouco do controle, embora você já tivesse que prever ataques desse tipo, né? O adware, na verdade, ele está mais direcionado à propaganda, né? A algo que você não solicita, mas que abre no seu navegador, tá? Já tivemos cenários mais complexos em relação a adware, porém hoje os navegadores têm ferramentas muito interessantes, muito inteligentes para fazer o bloqueio disso, né? Era muito comum que você, ao navegar na internet, fosse surpreendido ali com uma janelinha que ficava oculta, né? Uma janelinha que ficava minimizada. Então isso era preocupante, porque de uma forma ou de outra poderia te exibir uma propaganda indesejada, ou no caso de um spyware, né, que é semelhante ao adware, coletar informações da sua máquina, né? Hoje, e a gente já falou disso aqui mais de uma vez, o hardware por si só, ele tem um valor, né? Um valor ali X, né? Mas os dados, né, as informações que estão ali dentro, elas valem muito mais. Então, esse tipo de coleta de dados não autorizada caracteriza um malware, e aí você pode ter essas informações manipuladas por alguma empresa, por alguma pessoa que está do outro lado, tá? Tem vários tipos diferentes, né? Mas hoje a gente costuma ter soluções completas, né? É o que a gente chama de switch. Então você vai ter lá um switch de segurança com várias ferramentas de proteção, como um antivírus, um anti-spyware, um anti-adware, vários antes que a gente possa imaginar. Mesmo que você só utilize a ferramenta de proteção
da própria Microsoft, você está bem seguro, né? Lembrando que não é só ter a ferramenta habilitada, né? Ela precisa estar atualizada e o seu sistema operacional também precisa ficar atualizado. E como é que essas ferramentas de proteção elas funcionam? Elas precisam de banco de dados. Então, quando você tem uma ferramenta dessa na sua máquina, qual é a função dela? Ela vai ter um banco de dados de contaminações, de códigos ali suspeitos, e ela vai pegar tudo aquilo que está na sua máquina e vai comparar. Essa comparação é que vai determinar se aquilo que ele está sendo vigiado, aquilo que ele está monitorando, está contaminado ou não. É por isso que é necessário, ou melhor, é obrigatório, fazer a atualização dessas ferramentas para garantir que este banco de dados esteja o mais atualizado possível. Por quê? Ferramentas de contaminação evoluem rapidamente. Então você precisa ter ferramentas de proteção evoluindo rapidamente também para controlar esse tipo de contaminação, esse tipo de problema. Tá bom? Então, quando você tem ali uma ferramenta, uma suíte de segurança, como no caso do Windows 10, né? Você tem um anti-spyware, você tem um antivírus, sites suspeitos e tudo mais. Quando você tem uma ferramenta como essa ativa, é necessário fazer a atualização desses arquivos de banco de dados. Geralmente, essa ferramenta vai buscar essas atualizações de forma automática. O que a gente pode fazer é interferir no momento em que isso vai acontecer. Então, você pode, por exemplo, agendar as atualizações. E eu sei que vocês são cuidadosos ao extremo, né? Vocês se preocupam com a questão da segurança nas máquinas de vocês, mas é fundamental que de tempos em tempos, né, seja feito um agendamento para uma varredura. Pode ser até uma varredura completa, né? E esse momento precisa ser feito em algum instante aí da sua trajetória mensal, quinzenal, semanal, de alguma forma isso precisa ser feito. O Windows 10, ele faz varreduras em segundo plano. Então, muitas vezes o usuário está trabalhando e aí ele relata que o equipamento ficou lento, né? Essa lentidão é provocada por quê? A ferramenta de segurança está funcionando em segundo plano, ela está ocupando área de processamento, ela está ocupando áreas de memória RAM e diminuindo a performance da máquina. E aí no final do processo, o usuário é surpreendido, né, com uma janela que sobe ali no reloginho, indicando que acabou de ser feita uma varredura. O Windows 10 ele é bem inteligente no sentido de monitorar os horários em que o equipamento está sendo pouco utilizado. Então ele vai sempre tentar fazer esse tipo de varredura, as atualizações, em momentos em que o equipamento está com a funcionalidade reduzida. Mas pode ser que naquele momento em que você programou, né, ou que o sistema entendeu que era melhor para ele, pode ser que você não esteja disponível, né? Pode ser que o equipamento esteja desligado, né? Então aí ele vai sempre reagendando para um momento futuro. O que acontece muitas vezes, tá? Você tem lá uma ferramenta de segurança, uma suíte de segurança, e aí você manda fazer o download. Aí se você prestar atenção, algumas vezes, no rodapé, aparece lá o endereço de onde está sendo feito o download. E aí você olha ali e você fala, poxa, mas esse local onde está sendo feito o download não é o local da minha ferramenta, é um outro local. Estou vulnerável então? Na verdade, não. Várias empresas que fornecem suítes de segurança fornecem espelhos, né? Sites com o mesmo conteúdo, porém em endereços diferentes. Isso acontece por uma questão de redução de tráfego, né? E também por uma questão até de segurança, né?
os ovinhos todos não ficam na mesma cestinha. Então você tem aí áreas diferentes, né, regiões geográficas diferentes, com o mesmo conteúdo. O que é importante nessa história, né? É orientar sempre o usuário, né, para que ele faça o download destes bancos de dados apenas nesses sites autorizados. Tá bom? Nada de ficar procurando download de outros sites e tudo mais. Tá? Um outro detalhe importante. Muitas vezes você está num site, está lá na internet, aí você recebe uma janelinha de propaganda dizendo assim, olha, o seu equipamento está contaminado. Clique aqui para baixar a ferramenta de proteção. Nunca clique, né? E oriente sempre as pessoas a não clicar nesse tipo de propaganda, porque você não sabe se efetivamente aquele link, aquela informação, ela é 100% autêntica. Então vale muito a pena, né, você procurar, você tomar a iniciativa e ir atrás de um buscador, né, do Google, Bing, para localizar o site original para fazer o download. Tá? Não clique e oriente sempre as pessoas para que não cliquem nesse tipo de propaganda para evitar qualquer tipo de problema. Hoje, essa situação diminuiu bastante, né? Mas a gente ainda encontra, principalmente em sites de jogos, em sites de downloads, várias dessas propagandas soltas por ali. Bom?